Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento SOS Alzheimer. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre cuidados gerais ao idoso que tem essa doença e especificamente o que fazer quando o idoso não quer ingerir a medicação. É uma dúvida de muitas cuidadoras, tende a causar algum tipo de transtorno, mas existem estratégias simples que você pode utilizar e que vão te ajudar nessa rotina, vão te ajudar no dia a dia. E você vai ver que sim, é possível auxiliar esse idoso a fazer a ingestão da medicação sem grandes transtornos, mas vai ser necessário você utilizar várias habilidades, tá bom? Então acompanhe o vídeo de hoje que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Também quero dizer para você que eu estou muito feliz porque nós já estamos chegando ao final desse curso, você está acompanhando e realmente, de fato, você está de parabéns, né? Uma longa caminhada, uma longa jornada, já estamos na 20ª aula. Eu fico muito feliz por você estar aqui, por estar acompanhando, por estar aprendendo e também com os comentários que eu tenho recebido, os depoimentos ao longo de todos esses vídeos dessa jornada do treinamento SOS Alzheimer, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. O primeiro ponto é que você tem que aprender a economizar palavras, tá? Eu já conversei com vocês em alguns outros momentos que à medida que a doença de Alzheimer vai avançando, o idoso que tem essa doença, ele vai se comunicar e ele vai entender melhor a sua comunicação não verbal. Então, quanto mais você fala, mais a comunicação fica truncada, fica conflituosa, fica difícil para ele entender. A partir do momento que ele vai passando da fase leve, da fase inicial, para a fase intermediária, quanto menos palavras você utilizar, melhor, tá? Então, você tem que sempre que ser direto e reto, como dizem, e falar sentenças simples, frases simples. Tome a sua medicação, ponto. Não precisa explicar. Tome essa medicação, porque essa medicação vai te fazer melhor, se sentir melhor, assim, assim, assado. Não. Quanto mais você estende essa explicação, pior fica. Então, você tem que ser direto, reto, com uma frase, uma sentença. Toma a sua medicação. Toma aqui a sua água e o seu remédio. Ponto. Se você fizer só isso, vai ser mais fácil para o idoso aderir se você já sentir, do que se você sentir já aquela pressão para estar explicando para o idoso que está no horário da medicação, para que funciona aquela medicação. E muitos cuidadores ficam preocupados com isso. Quanto mais você faz isso, pior, mais difícil vai ser a adesão dele à medicação, tá bom? Então, sempre direto e reto. Grave essa palavra, grave essa informação, essa indicação que eu estou trazendo para você, tá bom? O outro ponto é, você, cuidador, tem que aprender a ignorar as ofensas, tá? Muitas vezes o idoso ele vai aceitar tomar a medicação, mas ele vai te ofender, ele vai dizer que você está querendo matar ele, que essa medicação que você está utilizando que é veneno, enfim, ele vai te dizer várias coisas. Vai te afrontar, vai te xingar, mas o que você tem que levar em consideração é o resultado é ele tomar a medicação. Então, tomando a medicação, xingando, não xingando, te ofendendo, não ofendendo, dói, mas é a doença que está deteriorando o cérebro dessa pessoa. Você tem que entender isso, não pode levar isso em consideração, não pode levar isso para o pessoal. O importante é fazer, de fato, ele ingerir a medicação, ainda que para isso ele reclame, ele xingue, ele te ofenda, faz parte do processo e isso também vai passar, tá bom? O outro ponto é você deixar o idoso visualizar a medicação. Muitas vezes isso já resolve o problema também. Lembrando que o idoso se sente ameaçado, ele não entende que ele está com a doença, então por esse motivo ele tende a ficar desconfiado das pessoas que estão à sua volta. E quando você traz essa medicação para ele, ele pode imaginar, como eu falei, inclusive, na dica anterior, ele pode imaginar que você está querendo fazer algum mal para ele. Então, é importante você mostrar a medicação, colocar sempre, vai oferecer água para o idoso tomar junto com a medicação, um copo de água transparente, e aí ele vai ver, vai olhar o comprimido, vai olhar a água, vai ver que não tem nada demais ali, que não tem nenhuma estratégia para acabar com a vida dele, para deixá-lo doente, para matá-lo, como alguns imaginam, e vai aceitar a medicação. Então, essa estratégia de deixar ele visualizar o comprimido também é muito importante.
Por outro lado, vamos ter alguns idosos que de fato não vão querer tomar medicação nenhuma, especialmente aqueles que não estão habituados a tomar medicação. Então, nesse caso, vai ser importante você esconder essa medicação, colocar essa medicação na comida, especialmente em algum prato que ele gosta bastante, de repente um bolo, uma fruta, e esconder, e ele vai fazer a ingestão dessa medicação sem observar, tá bom? Mas se ele já estava habituado a tomar algum tipo de medicação, em geral ele vai aceitar com muito mais facilidade desde que ele veja a medicação. Então essa estratégia de deixar ele visualizar também é muito importante, tá bom? Um outro ponto é você oferecer, uma outra dica, na verdade, você oferecer essa medicação em momentos agradáveis. Para quê? Para ele associar a medicação não a algo ruim, não a um momento desagradável, não a uma doença, mas sim a algo prazeroso. Então, talvez algumas idosas, por exemplo, né, que gostam de cozinhar, de repente, nesse momento, enquanto ela está ali cozinhando, você oferece a medicação, ou enquanto ela está fazendo alguma atividade que ela gosta, plantando, arrumando a casa, assistindo algum programa de TV, algo que realmente ela gosta de fazer. E aí no cérebro dela, ela vai associar tomar a medicação com aquele momento agradável, com algo prazeroso. Isso vai ajudar bastante também, ainda que de forma inconsciente, tá bom? Uma outra dica é você também aproveitar a distração. Alguns vão teimar em não utilizar a medicação, vendo, e aí você vai precisar esconder, ou você vai utilizar a distração, eles se distraem muito rápido. Então, enquanto esse idoso está fazendo alguma atividade, qualquer atividade, você pode utilizar esse momento para simplesmente dar o copo de água e o remédio a ele. Às vezes você não precisa nem falar nada, toma a sua medicação. É o hábito da medicação já vai fazer com que ele ingira. Então, enquanto ele está distraído, vendo uma novela, vendo um filme, fazendo alguma atividade, você dá um copo, oferece o remédio e ele já vai engolir automaticamente, sem que seja necessário explicar nada. Ele vai fazer isso sem perceber e você não vai ter maiores atritos, maiores conflitos com a ingestão da medicação. Então, essa é mais uma dica. Uma outra dica é fazer com que esse momento seja um momento tranquilo, e é importante você demonstrar tranquilidade também. Às vezes algumas idosas imaginam, algumas cuidadoras ou cuidadores imaginam que se o idoso rejeitou a medicação durante um bom tempo, vários dias, uma semana, um mês, que ele vai fazer isso sempre. Não, até porque a doença de Alzheimer ela progride. O esquecimento também vai aumentar. Então, é muito comum esse idoso aceitar essa medicação em um outro momento, mas o cuidador ele já vem nervoso, ele já perde a tranquilidade dele, e aí o idoso sente que o cuidador não está tranquilo, que o cuidador está nervoso por alguma coisa, por mais que ele não saiba o que é, e ele associa isso à medicação e ele não quer tomar a medicação porque, mais uma vez, ele se sente ameaçado, ele imagina que aquilo vai ser ruim para ele. Então, é muito importante que você, cuidador, esteja sempre tranquilo e ofereça essa medicação em um momento tranquilo. Como eu já falei em outros momentos, né? Vai oferecer a medicação para o idoso durante o almoço? O almoço tem que ser um momento tranquilo, tem que ser um momento agradável. E aí sim, ele vai fazer a ingestão dessa medicação, né? A gente tem que criar um ambiente, como eu já citei também, um ambiente tranquilo. O pouco barulho, poucas pessoas falando, isso vai facilitar a adesão à utilização da medicação. Por outro lado, é importante também você observar se esse idoso está sentindo medo. E geralmente o medo está associado à postura da cuidadora, que demonstra de alguma forma um nervosismo, que está agitada por algum motivo, que está emocionalmente abalada, às vezes por uma outra situação que nem está relacionada a essa questão da medicação. E aí o idoso sente essa situação, sente esse clima emocional, ele começa a sentir medo. Então você tem que observar a sua postura, tem que observar o ambiente, se o ambiente está tranquilo, se o ambiente está agradável e por que o idoso está sentindo medo. Talvez possa ser porque ele não está vendo a medicação, como eu falei, e aí você tem que observar todas essas situações para tentar manejar. Um outro ponto importante, como eu falei no início do vídeo, é a questão da rotina, tá? O idoso com Alzheimer, assim como todos nós, cria hábitos, mas para ele é muito mais importante. Se você fixa o horário da medicação, em especial em momentos tranquilos, em momentos agradáveis, mas sempre naquele mesmo horário, sempre aquela mesma rotina,
ele vai ter muito mais facilidade de aderir pelo hábito de executar essa função, o hábito de executar a tarefa, nesse caso, o hábito de tomar medicação. Então, tem que ser sempre uma rotina, sempre no mesmo horário, sempre na mesma situação. Exemplo, se você oferece esse medicamento para o idoso sempre no café da manhã, tem que ser sempre no café da manhã, não pode ser antes, não pode ser depois, porque ele vai ter dificuldade para aderir. Se é sempre café da manhã, almoço e janta, tem que ser junto com o almoço. Se você oferece fora do horário do almoço, ele não vai aderir. Ou se você oferece sempre após o almoço, tem que ser sempre após o almoço, né? Então você tem que ter muito cuidado com a sua rotina de cuidador, tem que estar muito organizada, porque isso vai facilitar o seu processo de cuidado, vai facilitar a adesão do idoso a várias tarefas, inclusive a essa questão da medicação, tá bom? Então a organização de rotina é importante para você não ficar sobrecarregado, e é importante também para o idoso, para que ele consiga fazer adesão, tá? E também é muito importante você elogiar o idoso, tá? Ele vai ter essa sensação de reforço positivo. Então, toda vez que o idoso tomar a medicação, toda vez que ele aceitar, você vai elogiar. Nossa, que bom que você tomou essa medicação, você está de parabéns. À medida que você vai elogiando, ele vai se sentindo feliz, como todos nós. Quando nós fazemos algo e nós somos elogiados, nós temos esse reforço positivo, a nossa tendência é repetir. É psicologia positiva, né? E você tem que tem que ter essa mesma postura com o idoso. Sempre que ele aceitar, você vai elogiar e você vai ver que com o tempo vai se tornando mais fácil a ingestão da medicação. Mas lembrando, você vai ter que ser muito paciente. Vai ter que utilizar todas essas estratégias que eu falei. Se uma estratégia não deu certo por uns dias, tenta uma outra estratégia, tenta uma segunda, tenta uma terceira. Você não pode desistir. O que acontece com muitos cuidadores já estão sem paciência quando assistem essa aula, então tenta uma vez e já não tentam mais. Não, você tem que repetir algumas vezes cada dica que eu dei, cada estratégia, testar todas elas, cada uma a seu tempo. Se uma estratégia está funcionando hoje, ok. Se essa não funcionou, exclui, pula para a próxima. Talvez essa próxima funcione por um mês, por 2 meses, por 3, chega um tempo que não funcione mais. Vai para uma outra estratégia. Então, você vai sempre ir testando, tá? Ir testando com paciência, utilizando também a sua criatividade a partir de tudo isso que eu falei, mantendo a rotina, utilizando da distração também, utilizando da visualização, utilizando dos momentos de tranquilidade, dos momentos agradáveis, utilizando todas essas dicas que eu dei para você que são importantes para o idoso, você vai conseguir criar suas próprias estratégias para lidar com essa situação, porque cada idoso é um indivíduo. Então, coisas que funcionam de modo geral para todos podem ser adaptadas criativamente para aquele idoso em particular. Então, rotina é importante para todos, né? Você ter essa paciência é importante para todos. Trabalhar cada vez mais a sua linguagem não verbal para passar tranquilidade, passar alegria é importante para todos que têm a doença de Alzheimer, mas as particularidades, a partir disso, você, cuidador, vai ter que ser sempre criativo, sempre observar o idoso que você cuida para saber de que forma você pode utilizar todas as estratégias com ele. Então, por exemplo, quando eu falo que alguns idosos vão aderir à medicação em momentos agradáveis, talvez para o idoso que você cuida, esse momento agradável seja o momento que ele está cantando alguma música, seja o momento que ele está plantando, seja o momento que ele está cozinhando. Então você vai adaptar isso à sua realidade e ao idoso que você cuida, e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso com essa tarefa também, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Você pode deixar os seus comentários, deixar suas dúvidas também embaixo desse vídeo, e amanhã a gente se encontra novamente conversando sobre a comunicação, como deve ser a comunicação com o idoso que tem a doença de Alzheimer, tá bom? Forte abraço para você então, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!